Olá a todos, como estamos? Boa noite! Aqui é a Isa Felda da WLS com uma super live, uma live imperdível. Convidem os seus amigos, porque quem mora aqui na Suíça ou até mesmo no exterior vai se interessar muito pelo tema. O tema é destravando a língua do ponto de vista psicológico. O que quer dizer com isso, não? A pessoa quer aprender um idioma de maneira rápida, eficiente e conseguir falar esse idioma de uma maneira, falar esse idioma fluentemente. É possível? Sim, é possível. E hoje nós vamos conversar com a queridíssima Meire Yamaguchi, que, por sinal, eu tive o prazer de fazer um tratamento com ela de 6 meses, há quase 20 anos atrás, FTP. A Meire, ela tem formação em diversas áreas e ela está aqui hoje porque ela é uma das nossas parceiras, uma das parceiras da WLS, e ela vai ceder um pouquinho do tempo dela para poder explicar justamente como uma pessoa, depois de uma certa idade, já na fase adulta, pode aprender um idioma sim e conseguir falar fluentemente. Então, chamem os amigos. Vou chamar aqui algumas pessoas. Vamos lá, vou chamar aqui algumas pessoas. Chamem os amigos, convidem a todos, porque é um tema realmente muito interessante, não? Como aprender um idioma de maneira rápida, fácil, eficiente, tornando você fluente no idioma do seu interesse. Chamem os amigos, eu estou chamando aqui. Inclusive, a nossa querida Meire já está online. Meire, eu já vou chamar você rapidamente. Deixa eu só convidar aqui alguns amigos. Você que já está nos assistindo, por favor, convide os amigos. É um serviço realmente para ajudar você que está querendo aprender um idioma e tem bloqueios, de repente acha que já tem certa idade, está com medo de aprender um novo idioma, já ouviu de alguém, para que você vai fazer isso? Para que você quer aprender um novo idioma? É muito importante, sim. É muito importante, principalmente para nós, estrangeiros que moramos fora do nosso país. Então, estou aqui chamando os colegas e já vou chamar a nossa querida Meire para participar dessa live. Já agradeço de antemão, Meire, pelo carinho, pelo apoio. Para quem não sabe, Meire Yamaguchi, já conheço há mais de 20 anos. Tive o prazer de ter feito o tratamento FTP, né? FTP? Que é aquele dos toques, ela vai falar sobre isso também. E ela também trabalha com florais. Uma pessoa assim maravilhosa, que vocês realmente vão aprender muito. Ela vai ajudar muito vocês que estão querendo aprender agora um idioma e estão com medo. Então vamos lá. Pronto, já chamei várias pessoas e vou agora chamar a nossa querida Meire. Pronto. Então vamos lá. Boa noite, Gleide. Prazer ver você, Gleide. Saudades. Gleide, maravilhosa com os projetos dela. Sara do Sebrae, sempre linda, sempre maravilhosa, dando altos apoios. Adoro vocês. Valdineia, seja bem-vinda. A Valdineia escreveu, elas são maravilhosas, né, Meire, irmãs? Você é um amor, muito obrigada. E vamos agora convidar a Meire. Bom, já estou convidando aqui a querida Meire. Só um minutinho. Pronto, convidado. Vamos lá, pronto. Já convidei. Aê! Funcionou? Peraí que meu... Pronto. Bem-vinda, minha querida, boa noite. Boa noite, saudades. Saudades disso, né? Caramba!
muitas pessoas, né, de que nós já conhecemos a comunidade aqui brasileira na Suíça, né, muito unida, relativamente, né, dependendo do país pequeno, quase todo mundo se conhece. É, a Sara, a Adriana. Oi, gente. E aí, saudade? Ah, Tá me ouvindo bem? estou ouvindo você maravilhosamente bem. Olha, a Valdineta aqui falando, sou muito feliz por ter tido o prazer de conhecê-la pela rede social. Obrigada, Valdineta. Nós é que agradecemos aí o carinho. Então, só para poder apresentar novamente para quem está entrando agora, hoje teremos o prazer aqui da WLS de conversar com uma terapeuta sensacional, a Meire Yamaguchi, que vai dar dicas ótimas para quem está querendo aprender um novo idioma e tem medo, se sente bloqueado na hora de aprender, não é verdade, Meire? Não consegue sair do beabá. Mas, Meire, nós partirmos logo bem suíça, né, para o que interessa, para as suas dicas, conta um pouquinho quem é a Meire, conta um pouquinho da sua trajetória e por que que você enveredou para esse lado, para esse ramo da parte holística de terapias alternativas. Eu sou brasileira, né? Cresci aqui no Brasil e sempre me interessei pela área da cura. Eu comecei fazendo faculdade de medicina, mas logo parei nos primeiros anos, quando eu ia tocar nos pacientes, assim, não é por aí. O meu negócio é realmente tocar na alma, tocar no espírito das pessoas. Então, aí eu fui para a França, estudei naturopatia na França, depois psicologia. Fui para a Suíça, morei 22 anos 20 anos na Suíça, 5 anos em Paris. E aí entrei em contato com a comunidade brasileira e passei a tratar, né, das pessoas, a emocional, espiritual dos pacientes. Hoje em dia eu faço menos naturopatia e faço mais a parte de terapias regressivas, trabalho com o espírito, com as emoções, com cura de feridas emocionais, de traumas, fobias e todos esses limites, né? A técnica que eu faço chama EFT é Emotional Freedom Techniques, né? E que é o tapping, que chama. Você só tem só que saber assim, que Emotional Freedom Techniques, né? Técnica da liberação emocional. E que é uma técnica maravilhosa que pode ser utilizada para poder desbloquear todas as emoções, a parte física também, dores físicas, dores emocionais, dores do espírito, e que é uma técnica que é uma acupuntura emocional com os dedos, e com ela, assim, uma fobia você pode eliminar em menos de 5 minutos definitivamente. Então, eu me enveredei, assim, por essa área, digamos, holística, hoje em dia a gente fala mais integrativa, e atualmente eu faço parte do Comitê Técnico no Ministério da Saúde para a implantação das terapias integrativas no SUS. Então é um trabalho assim, bem legal e que eu estou inclusive apresentando a semana que vem o Sistema de Saúde Integrativo da Suíça para o SUS, né, para o Ministério, a fim de poder trazer, porque a Suíça ela já está discutindo terapias integrativas no sistema de saúde há 40 anos, e aqui no Brasil a gente está começando, engatinhando, e certamente a experiência a experiência suíça vai poder dar assim, um passo bem largo, bem rápido aqui nas terapias integrativas no Brasil. Então, estou bem contente. E aí a gente percebe, né, como que a vida ela funciona, por que eu passei tantos anos trabalhando no sistema integrativo na Suíça para poder trazer, né, servir de ponte para esse trabalho que é muito bonito. E então aí, estando na Suíça, a gente sempre vai atrás para curar as dores das pessoas que estão próximas, e a comunidade brasileira, então eu vi muito essa dificuldade do aprendizado de idiomas, porque falando alemão realmente é muito mais complicado, né? E às vezes a gente encontra pessoas que estão há 20, 25 anos na Suíça que tem muita dificuldade, às vezes, até de poder, né, falar o básico. Exato. Então, aí, assim... Perdão. Não, pode falar o quê?
aqui, vamos aproveitar para fazer esse gancho, né? A pergunta agora que segue é essa. O tratamento que você oferece, intitulado, né, Destravando a Língua, porque nós temos na escola também o Destravando a Língua, mas é na parte realmente linguística e não terapêutica. Esse tratamento que você oferece, como ele funciona? Serve para todo mundo, todas as idades? Como funciona? Então, eu organizei isso num curso online, né, que as pessoas podem adquirir e trabalhar, mas a base dela é que as pessoas, elas 99% das pessoas, ou talvez mais, elas não têm dificuldade cognitiva, porque elas conseguem falar, não é uma dificuldade na comunicação, é uma dificuldade emocional. Então, o que eu trabalho são essas emoções, esses bloqueios emocionais, bloqueios de aprendizado. Às vezes, a pessoa ela pode ter um bloqueio emocional em relação à cultura, em relação a certas pessoas que simbolizam a cultura na qual ela está querendo ingressar, isso causa bloqueios. Então, o que eu ajudo a pessoa é tirar essas feridas emocionais, tirar esses bloqueios emocionais, para ela poder se concentrar na comunicação e não mais nessa medo de rejeição, o sentimento de autoestima baixa, de baixa autoestima, né? Então, o trabalho é mais nesse sentido. Até porque quando uma pessoa ela vai para um novo país, ainda mais Suíça, onde que falam, Suíça alemã, onde que falam um idioma totalmente diferente, a pessoa, ela logo se confronta com essa dificuldade do idioma e a primeira coisa que ela sente é que ela se tornou, sabe aqueles macaquinhos? Surdo, cego e mudo, né? Ouve e não entende nada, vê, não enxerga, não entende nada, não consegue falar, então fica surdo, cego e mudo. E isso é um baque enorme na autoestima. Então, assim, 70% das pessoas que vão para estrangeiros, né, imigrantes que chegam na Suíça, eles têm um problema grave, assim, de depressão, de autoestima baixa, e que todo mundo, todas essas pessoas, elas têm praticamente as mesmas dificuldades, mas elas acham que só está acontecendo com elas e ficam isoladas no seu canto, né? Então, é assim, uma coisa muito difícil. Então, logo de cara, quando eu cheguei na comunidade brasileira, eu fui trabalhar a autoestima do estrangeiro e aí depois essa dificuldade com o idioma, porque o idioma é uma das coisas principais para uma boa integração, né, na sociedade. Exato. Inclusive, a Valdiné está participando bastante. A Valdiné, ela escreveu aqui: bloqueei em relação a não poder ser verdadeiramente quem, só um minutinho, quem é, por conta de uma outra pessoa que impede de evoluir, de crescer. Verdade. É o que você acabou de falar, né? Às vezes algum comentário também da pessoa, do tipo, você não fala tão bem, ou a sua pronúncia não é tão boa, já bloqueia totalmente, né? Exatamente. Então, aí, essa é uma terapia, eu vou só mostrar rapidamente, né? Então, enquanto você focaliza na imagem, na opinião negativa que você tem sobre você mesma, nesse sentimento, nessa dor emocional, você vai fazendo os pontos de acupuntura, porque uma acupuntura com os dedos, sem agulha, né? Você faz esses pontos embaixo do braço, em cima da cabeça, respira fundo, não pensa nada um segundo, e a sua emoção, que antes estava entre 0 e 10, estava 10, assim, sabe? Você sentia aquela dor no peito, aquela rejeição, você olha a mesma cena e você vai estar sentindo agora talvez a 6, 7, já diminuiu um pouco. Você faz outra vez, você olha outra vez a cena, rapidinho, olha outra vez a cena, falando algumas palavras, né? Palavras cognitivas para você poder absorver os seus pensamentos, as suas reações. E aí, em poucos minutos, você olha a mesma cena, a mesma coisa que a pessoa falou, você já não sente mais nada. Então, você está liberta e você não está mais escrava da opinião dos outros. E você pode realmente seguir pelo teu caminho, porque o que importa é o que você vive. Não é o que você deixa de viver por causa da opinião dos outros. Né? No final, na vida, o mais importante é o que a gente viveu. Exato. Agora, uma pergunta: você trabalha com várias terapias. Você acha que uma determinada terapia funciona para todo mundo? Ou
Não, pode ser que de repente eu faça com você uma determinada terapia e eu diga, pô, comecei com 20 sessões e não senti nada. Pode acontecer isso? Sim, a FT ela funciona com realmente quase 100% das pessoas. Eu tive raras pessoas, porque ele trabalha realmente no sistema elétrico corporal, no nosso sistema elétrico corporal, que é uma coisa fisiológica, existe, e que as emoções elas travam o fluxo de energia, mas não estou falando dessa energia espiritual. Ele bloqueia o fluxo de biofótons, que é uma energia biológica e que transmite as informações no corpo. Então, por isso que a gente sente esses bloqueios, né? Onde que a luz, os biofótons não conseguem passar, dá uma reação bioquímica e você sente esses bloqueios, esse aperto no coração, ou então no estômago, né? Dor de barriga, fica esse nervoso. São reações muito fisiológicas. Então, você trabalhando nos pontos de acupuntura, e a acupuntura funciona, porque ela tem 7.000 anos. Se ela não funcionasse, ela já tinha desaparecido, concorda? Então, o que a gente começa a fazer realmente um trabalho no sistema elétrico corporal e realmente funciona. Tem gente, eu faço também hipnose regressiva, mas a hipnose regressiva, ela não é como a hipnose clínica, onde que o pessoal fica fazendo dessensibilização, fica fazendo autossugestão. Essa é uma terapia muito mais profunda, que a gente até pode trabalhar o desbloqueio de idioma, mas não serve para você vir para desbloquear o idioma, porque é uma terapia na qual a gente vai entrar em contato com o teu ser superior, vai fazer uma entrevista com ele, você vai colocar todas as perguntas que você sempre quis perguntar para Deus e nunca pôde, e dessa maneira as pessoas elas têm assim, experiências muito profundas de contato com a sua essência. Então, é uma coisa assim, muito mais profunda e que vai, assim, num plano de autodescobrimento e de tratamento muito, muito profundo, eu diria. Entendi. A Tânia está falando que ela mora no Japão, mas não domina a língua, né? Então, mas é justamente... Esse curso, por exemplo, que é gravado, correto? Esse curso que você oferece, Destravando a Língua, é um curso gravado, é possível, através de suas dicas, ela começar a falar fluentemente, por exemplo, o japonês. Depende também do conhecimento dela, né? Como é que vai vir. Mas essa fusão com o espírito da língua, essa fusão com o ambiente onde que ela está, isso faz parte do curso através de várias terapias eu diria, não é meditação, visualização criativa. Tá? Então, eu também ofereço ali não só FT, mas também bastante trabalho de visualização criativa, de modo a você se fusionar com o idioma, se fusionar com a cultura em que você está. Se você mora já no local onde que tem o idioma, então é muito mais fácil você poder se deixar penetrar, né, pelo idioma. E mesmo assim, às vezes que você não entende, você consegue sentir a energia do que está sendo passado, você consegue fazer uma leitura facial da pessoa, uma leitura do ambiente, você consegue sentir as mensagens de uma maneira subliminar, e o que é importante é a comunicação. Então, a partir disso, o vocabulário, a estrutura do idioma vai se condensando dentro de você. Você vai aprendendo de uma maneira osmótica, né? A gente poderia dizer. Como as crianças aprendem, né? As crianças, elas vão lendo o ambiente, elas vão lendo como que as pessoas fazem, e como elas estão abertas, porque elas querem se comunicar, elas precisam passar suas necessidades, então elas acabam aprendendo. Mas tem crianças de 2, 3 anos que falam já, e falam fluentemente, né? Então, o que impede uma pessoa adulta de fazer isso são todas as crenças limitantes que ela guarda dentro dela, mas não é uma dificuldade cognitiva, né? É que ela está tão presa nas emoções dela que ela não consegue olhar o outro, que ela já se fecha as informações que estão em volta dela. E é aquela velha história também, às vezes uma pessoa, tem uma aluna que me contou que, por exemplo, quando ela estava na rua, se alguém olhasse para ela já tomava aquilo pessoal, do tipo, tá me criticando, ela levava já pro lado do mau caminho, e aí com isso ela levou mais de um ano
travada no nível A1 de alemão, por exemplo. Porque ela Exatamente. não conseguia, sabe? Ela olhava para a pessoa, se a pessoa olhasse para ela, ela já estava, vai me criticar, vai falar mal de mim, vai dizer que eu sou estrangeira. E às vezes somos nós que criamos, inclusive, né? Essa imagem. O outro às vezes não está nem pensando em você, olhou por olhar. E assim, todo mundo, se você for perguntar para 5 pessoas o que elas estão pensando sobre uma coisa, todas elas vão ter uma ideia diferente. Ainda mais você, que elas nem te conhecem, não é mesmo? Então, o que que acontece? A gente tem muito fortemente esse estereótipo do estrangeiro, e um estereótipo negativo, né? É de que o estrangeiro não tem o mesmo valor, etc e tal, e é uma coisa assim muito inconsciente, que está ligada às nossas feridas emocionais. Então, você vai, não importa onde você for, você vai ter essa sensação, não importa quem está te olhando. E se você for perguntar realmente para a pessoa, ela não tá nem te vendo, não está nem pensando nisso. Por que, que ela vai gastar o tempo da vida dela a ficar ali olhando uma pessoa que ela nem conhece, julgando, sabe? Falando um monte de Uhum. coisa na cabeça dela. E se ela falar, qual é o mal disso, né? Mas assim, Exato. o problema é o problema, mas assim, o que eu ofereço nesse curso é justamente a pessoa poder olhar essas imagens internas, que são imagens traumatizantes, e poder eliminar essas imagens. Quando a gente faz essas terapias, que seja da visualização, da cura das feridas emocionais, você olha a mesma situação e você já não vê mais essas imagens, já não vê mais essas vozes na cabeça. Mas uma parte da terapia é você justamente tomar consciência de cada uma dessas imagens de pensamentos que está vindo na tua mente. Isso daí é Uhum. uma coisa tua, é criação tua. E você, como você criou, você é o primeiro a poder eliminar e curar, né? Uhum. Cura-te a ti mesmo. Essa é a Exato. grande palavra do universo, né? E agora uma pergunta, você fala, se eu não me engano, 6 idiomas, correto? Se eu não me engano, são. Eu Você usa falo, alguma técnica? E quais os idiomas e você usa alguma técnica para você realmente aprender rápido a cada um desses idiomas? então, bom, eu falo português, né, obviamente, espanhol, francês, italiano, alemão e inglês. E, por exemplo, eu estou aprendendo agora russo, né? E eu adoro falar russo, e aí o que eu faço? Eu assisto muitas séries, filmes, eu dou prioridade a assistir filmes em russo, as notícias, eu estou começando agora a começar a ouvir um pouco notícia em russo, ouço muitas músicas, e adoro cantar, e todas essas pequenas técnicas, assim, eu também dou ali, tem uma aulinha sobre isso, mas o principal que eu faço é uma meditação, quando chega a um certo momento do aprendizado, eu faço uma visualização assim muito forte e integro o manifesto, o espírito da língua e faço amizade com o espírito da língua. O Uhum. espírito da língua é algo assim muito. É uma força, né? Cada idioma, cada país ou cada idioma tem o seu espírito, que é formado tanto da parte da cultura, dos alimentos, da musicalidade da língua, da comunicação, da psicologia do país, de toda a história da língua. Nenhuma língua nasceu pronta, parece que só o sânscrito, né, que nasceu pronta, mas todas as outras começaram do né, para chegar nessa complexidade que a gente tem hoje, não importa que se levou milhares e milhares de anos, mas é um organismo, é um ser, é um indivíduo, né, é uma divindade, a gente poderia dizer, pela qual as pessoas se comunicam e pela qual as pessoas elas podem criar uma realidade conjunta. Então, é muito importante as pessoas poderem entrar em contato e sentir esse espírito da língua, e aí eu dou uma visualização criativa assim, muito profunda para você poder realmente se apresentar e fazer amizade e acabar com todo e qualquer quiprocô, qualquer tipo de problema, crítica que você tem em relação a isso, né? Porque muitas vezes as pessoas estão conversando com o espírito da língua através do sogro que elas não gostam, através da sogra, ou então do chefe, né? E aí isso acaba criando uma resistência para
para a língua não tem nada a ver com, Exato. com isso. Fala da língua, né? Você joga logo na língua. Rapidamente Hã? aqui, os fãs aqui, a Marley Mota falando, faz muito sentido o espírito da língua. Legal saber disso, verdade. É. Embora eu seja professora, mas eu nunca parei de pensar nessa questão, né, do espírito da língua, da energia da língua, né? Agora, uma pergunta, Meire. É muito falado hoje em dia, várias terapeutas integrativas, elas falam que a chave para nós conquistarmos algo é não apenas a visualização, como você acabou de falar agora, mas também sentir. E há Claro. pessoas que ou visualizam fantasticamente bem, conseguem ver a cor, tá, o ângulo, mas não sentem, ou há pessoas que sentem, mas não conseguem visualizar. Quando faltam esses pedaços, você acha que trará problemas no tratamento, no resultado do tratamento? Então, isso é bem interessante, né? A gente sabe que a gente tem eletricidade na mente, não é mesmo? E você sabe que a gente também tem eletricidade no coração, né? Então a gente faz eletrocardiograma porque a gente faz a medida elétrica do coração. Ah, o cérebro e o coração, os dois têm essa eletricidade. O coração tem 100 vezes mais forte do que o cérebro. É 100 vezes mais forte. E onde tem corrente elétrica, cria um campo eletromagnético. O campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o campo elétrico da mente. Portanto, é muito mais o que você sente do que o que você pensa que vai atrair a tua realidade. Então, o sentimento realmente é muito importante. Agora, então, quando eles estão em conflito, é o que você sente que é mais importante. Você pode pensar criativo, pensar positivo, não sei o quê, mas você tem uma ferida emocional, você tem alguma dor dentro de você, uma resistência, é ela que vai ganhar. Então, o que é o ideal? O ideal é os dois estarem alinhados, tanto a mente quanto as emoções. Né? Então, você tem que pensar positivo, você tem que acabar com as suas crenças limitantes, você tem que curar as suas feridas emocionais. São os Uhum, dois. Né? entendi. E aí, realmente, aí você consegue qualquer coisa. Se os dois estão alinhados, você ganha o mundo. Uhum. Eu sei que, claro, é um tema vasto, é importante, eu sempre falo, né, para as pessoas encontrarem um profissional gabaritado para poder guiá-las, né? Mas, assim, uma dica rápida para pessoas que, de repente, como eu falei, tem essa separação, né? Ou visualizam muito bem, ou então sentem muito e não visualizam. Teria alguma dica, assim, rápida para elas tentarem alinhar mente e coração? Uhum. Primeira coisa, saber que ninguém nasceu perfeito, né? E não se comparar com as pessoas que são nativas da língua, tá? Sempre pensar assim, se eles fossem falar português, eles também iam ter dificuldade, né? Então, a gente não se compara com outro, você tem que se comparar com você todo dia. Então, o que eu falo, assim, tem um gesto, que é o gesto de notfall, né? De urgência. Aqui na ponta das duas clavículas, você pode bater e falar assim, meu corpo, tá tudo bem, você não precisa ficar nervoso. Meu corpo, tá tudo bem. E se perdoar. Eu me perdoo e eu me amo profunda e completamente. E eu me agradeço, é o tal do Ho'oponopono, né? Mas eu me agradeço por estar me dando essa oportunidade de viver uma outra cultura, oportunidade de aprender novas coisas, oportunidade de crescer cada dia. Se compare somente com você mesmo. O que hoje eu sei mais do que ontem. E todo momento a gente está aprendendo. Então, Exato. assim, eu posso dizer, primeira coisa, não se compare com as outras pessoas. Compare-se sempre consigo mesmo e sempre te agradeça por cada passo que você está dando. Hoje você aprendeu uma coisinha pequena, mas você conheceu um doce diferente, você conheceu uma palavra diferente, e isso, qualquer É coisa, uma é questão história, né? da gente comemorar. Né? Então, essa é a primeira coisa, não se comparar com os outros, se comparar sempre consigo mesma e se perdoar de não ser já perfeita, né? E todo dia a gente vai crescer e todo dia a gente vai aprender. Então, aí você pode falar assim para o teu corpo, né? Para ele ficar calmo e se aceitar e se perdoar.
Uhum. tá? Perfeito, ótima dica. Ouviram, né? Todos ouviram uma dica excelente. De vez em quando eu ainda faço algumas dicas que você me passou lá atrás. Funciona, de fato, Uhum. funciona. Agora, algumas últimas perguntas, né? Para a gente não fazer também muito longo, senão as pessoas acabam ficando também cansadas. Mas para as pessoas que preferem ter um contato direto com você, como terapeuta, ao invés de comprar o programa, você também atende pessoalmente ou online também? É possível? Uhum. É, porque assim, eu tô no mundo, né? Então eu vivi 20 anos na Suíça, aí agora eu tô aqui no Brasil, no final do mês eu tenho que morar nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vai indo, né, no mundo e eu atendo agora basicamente online, mesmo a hipnose eu tô fazendo online. E tá muito bom, as pessoas elas têm tido retorno maravilhosos. Às vezes online é até melhor para nas hipnoses, porque fica bem gravado, o som fica bom, a pessoa ela pode ter o retorno, né, da sessão assim, de uma Você qualidade muito boa. deixa gravado? Uhum. É, Tem que gravar, porque a pessoa, porque é uma sessão que é muito longa, às vezes dura até 5 horas, né? Então a pessoa ela não vai lembrar de tudo porque ela está num estado de sonho desperto. É que nem no sonho. No sonho você está lá, está lutando com o dragão, está fazendo um monte de coisa, tudo, você acorda, você faz assim, nossa, eu estava fazendo uma coisa, não lembro mais, né? Então é a mesma coisa, nessa hipnose a gente leva a pessoa no estado de sonho desperto e então tudo tem que ser gravado porque depois a pessoa realmente esquece o que passou, mas é assim, muito revelador e eu faço muita cura ali dentro. Então, mas as pessoas elas podem se comunicar comigo via direct, né? Me mandam um oi no Instagram e a gente pode, aí depois eu faço uma mentoria gratuita de meia hora para ver como é que eu posso ajudar melhor a pessoa através do WhatsApp e aí a gente pode fazer esse trabalho assim, diretamente. ok. Só uma interrupção. Tânia, ela está falando que está tendo problemas no áudio. Sinto muito, Tânia, não sei o motivo. Ficará gravado de qualquer maneira. Já aconteceu uma vez de ter tido problema, mas depois, quando está gravado, eu olhei a gravação e estava perfeito o áudio. Então, se alguém tiver com algum problema, pode acompanhar na gravação. Bem, Uhum. Arlete, eu vi a Arlete entrar aí. Arlete da Beck. gente, quanto tempo que eu não vejo a Arlete. Oi, Arlete, bem-vinda. Aliás, bem-vindo a todos que estão entrando agora. Né? Vocês me desculpem, a doutora Patrícia Lopes, muito parceira também, uma empresária maravilhosa que está começando aqui na Suíça. Meire, você, além da questão da hipnose, quais são os seus tratamentos principais? Porque você oferece vários, uma gama assim extensa, mas quais são os mais procurados que você oferece? O que eu estou fazendo mais é a hipnose, é a EFT, mas o importante são os programas, né, que eu ofereço, que a mentoria do terapeuta mestre, que é justamente para preparar e curar terapeutas para eles se prepararem, para eles poderem curar o mundo. Então, essa é o meu foco agora e, principalmente, vou começar a dar aulas de cura e autocura para terapeutas e todos aqueles que querem curar suas feridas emocionais. Fora isso, então, eu faço a hipnose. Na mentoria do terapeuta mestre corresponde a uma hipnose mais um programa de 6 encontros, onde que a gente vai fazer esse trabalho para curar o terapeuta. E eu também ofereço sessões de FT para fobias, para bloqueios, qualquer coisas necessárias, onde eu utilizo nesses programas também outras técnicas, que sejam os florais, que seja a meditação e visualização, mas assim, o principal é que é voltado para a cura das feridas emocionais. A cura das feridas emocionais é uma arte e não importa a técnica realmente que a gente usa, né? É a abordagem que é o mais importante. Uhum. E muitas vezes, dependendo do paciente, você mescla
as técnicas, correto? Claro, claro. Uhum. Uhum. Né? Trabalho de cura, cura dos fractais, cura da criança interior. Então, é um trabalho assim bem amplo. Trabalho também de psicogenealogia, que é praticamente uma constelação familiar, onde que a gente vai levar em conta todos os traumas, mas a nível familiar. E o principal, assim, é um trabalho de transmutação das feridas, transmutação das energias cristalizadas na dor. Então, é um trabalho, assim, bem a nível espiritual e a nível de transformação. Ok. A minha última pergunta, antes, né, de repente você queria acrescentar, e os nossos queridos, né, que estão aqui assistindo, talvez fazerem algumas perguntas, a minha pergunta agora, a última pergunta para você há um tempo mínimo de tratamento que a pessoa deveria fazer ou não? Varia realmente de pessoa para pessoa, para liberar Mas essas emoções, para quê? para aprender Para um liberar novo idioma, para liberar as emoções e aprender um novo idioma. Olha, uma coisa que é importante as pessoas saberem que para aprender o idioma, às vezes a gente passa por fases de adaptação neuronal. Então, quando você vai começar a aprender, dependendo do idioma, ele não está na mesma frequência que o português. Então, a gente pode passar bastante tempo, até tem gente que passa, não consegue distinguir os sons, não consegue reconhecer, né, as palavras. Então, é porque as frequências estão assim, bem desconectas. Então, é questão de saturação das ondas cerebrais, até que pessoas, às vezes, tem gente que tem uma crise de dor de cabeça, parece que esqueceu tudo, né? E aí depois volta. Então, geralmente a gente passa essas crises de 2 meses, de 4, de 6 meses. Então, é importante as pessoas poderem passar essa fase, né? Se elas conseguirem passar a fase dos 4 meses, aí elas deslancham. Né? Mas é importante as pessoas elas não desistirem. Então, saber que existe um tempo de adaptação. E tem muita gente que começa e quando chega nesse momento, assim, que parece que deu um chute na cabeça, né? Eles desistem e aí acaba refazendo e não conseguindo ir adiante. Então, eu considero assim que existe um tempo de adaptação, mas a pessoa tem que entrar em imersão, né, de 4 meses e também trabalhar todos esses bloqueios, porque se você tiver o bloqueio, você pode ficar 20, 25 anos, 30 anos, você não vai aprender nada. Né? Uhum. Então, se concentrar, né, em todas essas dificuldades que a gente sente, aceitar e saber que tem condições de poder eliminar todo e qualquer bloqueio dentro de si. Então, assim, dependendo do idioma, eu levei mais ou menos tempo, né, para falar, mas eu lembro, assim, o italiano, eu cheguei, em 3 meses eu falava perfeitamente. O pessoal achava que eu era até italiana, assim, olha pra minha cara, né? Não tem como eu ser italiana. Por que não? Poderia ser que pais se mudaram para a Itália. A gente é mais engraçado, assim, que eles, uma vez, me chamaram, em vez de chamar japonesa, porque sempre me chamam japonesa, né? Eles me chamaram assim, ô Morena, eu, tá falando comigo? Como sempre. Bem, muito deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo, a Nara, que também entrou, o doutor Álvaro, que entrou, a Márcia Gimenez, obrigada a todos que estão entrando, que estão nos assistindo. Você gostaria de deixar uma mensagem? Uma mensagem que eu tô morrendo de saudade de todo mundo, morrendo de saudade do povo aí da Suíça também, e que em breve estarei aí de volta para ficar alguns meses. Estou muito contente eu fico muito contente porque a Suíça me trouxe muito e me trouxe todo um novo cultura, um novo mundo, e 20 anos da minha vida foram maravilhosos e eu agradeço a cada um de vocês que fizeram parte da minha história e eu quero dizer que vencer o idioma e vencer no país com o idioma dele é possível para todo mundo e eu desejo muito sucesso para todo mundo.
Ah, muito obrigada, você é uma querida, Meire. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Como? Gostaria de acrescentar alguma coisa que de repente não foi abordada aqui na nossa entrevista? Hum. Ah, acrescentar também, eu quero te agradecer, claro, obviamente, porque eu fiquei tão contente de te encontrar outra vez e ver todo esse trabalho lindo que você está fazendo. Foi um encontro assim de alma. Eu adorei, estou muito contente. Eu sei que o teu trabalho também de trazer essa melhora no idioma, tudo, é essencial para a inserção dos brasileiros dentro da cultura, né? Eu acho que você traz muita cura para as pessoas através do seu trabalho e que as pessoas elas se engajem realmente. Uma coisa que é importante é que quando a gente chega numa cultura nova, a gente nunca perde a nossa cultura de origem. Muitas pessoas elas acham que elas têm que escolher entre ser brasileira ou ser metade estrangeira no país onde que elas não têm a mesma cultura, né? Mas não é assim, a gente se acrescenta, a gente se torna uma e meia, a gente se torna duas, a gente nunca fica meia, né? Então, o que a gente tem é que pensar que estamos sempre crescendo, 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 e que é uma oportunidade de sair da nossa zona de conforto para ir na zona de descobrimento, que é a tal da zona mágica, onde coisas maravilhosas podem acontecer. Com certeza. Nossa, linda, linda a sua mensagem. Obrigada, obrigada mesmo, Meire. Então, agora vamos para as pessoas que estão nos assistindo, né? Ver as perguntas que elas têm. A Arlete está perguntando, está onde agora, Meire? Então, eu estou no Brasil, Arlete, mas no final do mês eu estou indo morar em Miami alguns meses, né? Depois Ah, aí eu tô... uhum, Você está com problema, viu, ok. Isa? Fica rodando. Sim, de vez em quando eu não sei o que está acontecendo também, vi agora. Antes estava bem, agora estou vendo que está rodando. Voltou ao normal, voltou. Tá A certo. me falou, Meire, você é maravilhosa, sua missão é linda. Como de Obrigada. fato. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Eu estou aqui, qualquer coisinha que vocês quiserem. Exato. Todos os contatos da Meire vão ficar, repito, vai ficar gravado na WLS, depois eu vou deixar o contato da Meire para quem quiser uma consulta ou conhecer o trabalho da Meire, pode contactá-la diretamente. Oi, Pergunta. Nilson, prazer. O Nilson, eu vi que está aí, que legal, né? Um monte de gente. Ah, tô E muito eu não acho que não consigo subir mais. de Não vez em consigo quando, subir. mas não, a Arlete deseja boa sorte. Isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita para mandar agora. A Laleja agradece a sua participação nele. Obrigada, obrigada a todos. E vai ficar aí, né? Vocês podem ver depois a live e qualquer dúvida também pode me mandar no direct e eu respondo. Bom? Exato. Exato. Ó, a Laleja está te esperando nos Estados Unidos. Ah, me contacte, me contacte. Eu quero conhecer todo mundo. E assim, Exato. se vocês quiserem, o curso ele está no Hotmart. Vocês podem procurar ali no Hotmart, Desentravando a Língua, Miriam Maguchi, vocês vão encontrar, tá bom? Perfeito, Meire. Olha, muito obrigada. Foi um prazer enorme rever você naquele encontro, rever agora aqui na live e aprender com você, porque a gente está sempre aprendendo, né? Aprendi muito hoje com você nessa live. Muito obrigada. Que bom, querida. Estou aqui, tá? Disponível qualquer coisa. Com certeza. A todos, então, também muito obrigada pelo tempo de vocês, pela participação, e vai estar gravada lá no Instagram da WLS. Beijo, Meire. Tchau! Tchau, tchau. Boa noite. Tchau a todos.
Consegue?